Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou o Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 25 de abril, nós estamos com um alimento diário dessa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 1, Coluna e Base da Verdade. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 3, que é o mesmo tema do alimento diário. A Igreja, a Coluna e Base da Verdade. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente enxergar a igreja como essa coluna, como essa base, Senhor Jesus. Porque Deus está contando conosco como igreja para ser aqueles que expõem a verdade. Hoje o mundo quer ocultar a verdade, quer mascarar a mentira, Senhor Jesus, quer exaltar a mentira como algo bom, ó Senhor Jesus. E o Senhor está contando com poucos. Hoje cristãos verdadeiros são minoria, ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa realmente confiar no Senhor. Ele sabe quem Ele escolheu, quem Ele chamou. É Ele quem vai nos guardar de todas as coisas. O que a gente precisa é perseverar. Existe o padrão de Deus. Deus ele deixou o seu padrão. Para isso Ele nos está nos dando ensinamentos saudáveis. São os sãos ensinamentos, Senhor Jesus. São as sãs palavras que alguns se recusam, mas para nós são alimento, são a nossa constituição, são elas que vão nos dar firmeza. É assim que a gente vai viver a vida da igreja, como de fato uma coluna, como uma base para a verdade de Deus poder trabalhar as pessoas. Não somos nós que vamos convencer ninguém. É Deus que vai mostrar. Ó Senhor Jesus, é Deus que vai trazer para nós visão e revelação. A gente precisa só ficar debaixo do padrão que Ele estabeleceu. Não vamos diminuir o padrão, não vamos aumentar, vamos fazer exatamente aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus ele nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 2, versículo 42. Ó Senhor Jesus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Ó Senhor Jesus. Capítulo 6, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, ó Senhor Jesus. Tito, capítulo 1, versículo 9 e o versículo 13. Ó Senhor Jesus. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, versículos 2, 7 e 8. Ó Senhor Jesus. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Tito capítulo 2, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O terceiro item, os sãos ensinamentos. Ó Senhor Jesus. Vamos concluir a mensagem desta semana falando a respeito dos sãos ensinamentos. Como vimos, a fé é o conteúdo da economia de Deus ou da administração de sua casa. Por sua vez, a verdade é o que está no interior da fé. É aquilo que Deus transporta para o ser humano por meio da palavra, de forma gradual e constante, pois Ele deseja transferir toda a fé para o espírito humano. Se lembrarmos o exemplo do caminhãozinho, é como se víssemos sua preciosa carga, a fé, e perguntarmos: o que é essa fé? Essa fé é a própria verdade. A verdade é o conteúdo e a realidade da fé. Então, afinal, em que consistem os sãos ensinamentos?
A fé e a verdade precisam ser transmitidas, e a forma pela qual isso ocorre são os ensinamentos. Ó Senhor Jesus! Agora compreendemos melhor a razão de existirem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres na igreja. Todos esses homens dons são necessários para que haja os ensinamentos. Há vários relatos de pessoas que aprenderam muito após conhecer o viver da igreja e a leitura do alimento diário. Isso acontece porque em nosso meio há a palavra fundamental e a palavra profética. E também temos os ensinamentos elevados que explicam a palavra. Por meio de uma linguagem sadia, essas são palavras ou são os ensinamentos constituem nosso ministrar. Ó Senhor Jesus! Infelizmente, o mundo é contra os sãos ensinamentos. O mundo não está de braços abertos para receber os ensinamentos. Pelo contrário, ele apresenta forte oposição. Por isso, a igreja rema contra a maré no século presente. Precisamos unir-nos mais até alcançar a unidade, porque a luta é difícil e marchamos na contramão do mundo. Os cristãos tornaram-se um grupo minoritário. As constituições dos países e suas leis antes tinham inspiração na Bíblia, mas atualmente estão retirando qualquer resquício bíblico dos ordenamentos jurídicos. Países como os Estados Unidos, declaradamente cristãos, passam por esse processo de afastamento da Bíblia, pois o politicamente correto é estar em harmonia com as ideologias que contrariam a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus! A degradação tem ganhado espaço, inclusive entre os cristãos, que buscam líderes e pastores que lhes falem apenas palavras convenientes a seus interesses. Esse tempo descrito a seguir já chegou, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Todavia, não estamos aqui para coçar os ouvidos de ninguém. Queremos falar a palavra pura de Deus, porque a igreja é a coluna e base da verdade. Que todos nós nos levantemos para ser os paladinos e arautos da verdade. Assim, devemos apegar-nos à palavra fiel, segundo os sãos ensinamentos, que são exatamente aquilo que os apóstolos ministram da economia de Deus. O caminho é perseverar nos ensinamentos dos apóstolos, os quais nos trazem a revelação neotestamentária, que consiste nas sãs palavras, para a nossa salvação. Ó Senhor Jesus! As sãs palavras transmitem vida para os ouvintes, pelo que devemos acautelar-nos dos ensinamentos diferentes que se infiltram na igreja. Querido leitor, preste atenção nesta passagem bíblica. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Esse é nosso labor de amor hoje, transmitir a palavra da verdade por meio de sãos ensinamentos. Estamos vacinando a cada irmão e irmã com as sãs palavras por meio de várias doses, pois o tempo final está próximo. Há um padrão a ser mantido, não vamos relaxar. Esse é o padrão de Deus e não podemos mudá-lo para aumentar o número de membros. Confiemos no plano de Deus, Ele sabe quem será alcançado. Quanto a nós, vamos manter o padrão de Deus por meio das sãs palavras. Afinal, somos a coluna e a base da verdade. Ó Senhor Jesus! Que nosso falar esteja constituído de uma linguagem sadia, exibindo um padrão de boas obras mediante integridade e reverência. Agindo desse modo, vamos transmitir saúde espiritual às pessoas, tornando-as sadias na fé. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O que são os sãos ensinamentos e por que são indispensáveis nos tempos do fim? Ó Senhor Jesus! Os sãos ensinamentos são a palavra e a fé, Senhor Jesus, como um conteúdo, algo que nos leva na presença de Deus, que nos transmitem saúde espiritual, traz para nós esse conteúdo, essa realidade daquilo que Deus está dispensando, que é a fé. A fé contém a verdade contém a fé, Senhor Jesus, tudo isso está na palavra. A gente vai receber essa palavra, Senhor Jesus, e ela tem que vir de maneira saudável, tem que vir sempre com reverência ao Senhor, temor e tremor. Eu não posso mudar a palavra, não posso modificar, não posso tornar mais bonita, Senhor Jesus. Eu tenho que trazer aquilo que Deus está falando, ó Senhor Jesus. E como mostrou aqui, tem que confiar no Senhor. Senhor, eu vou trazer uma palavra pura. E aquele que vai ouvir, ele está buscando a palavra pura, Senhor Jesus. É isso que a gente tem que confiar sempre.
o Senhor sabe quem vai ouvir, quem vai receber. A gente precisa ser fiel a Ele, né? Ter reverência, temor, Senhor Jesus, do nosso Senhor, que a palavra é para transmitir a sua pessoa, não é para transmitir outras coisas. Ó Senhor Jesus. E elas são indispensáveis no tempo do fim porque elas nos vacinam, elas nos tornam saudáveis, elas trazem para nós um falar saudável, um ministrar saudável. Senhor Jesus, traz saúde espiritual, isso traz só benefício. Senhor Jesus, a gente precisa realmente manter o padrão que Deus estabeleceu, não um padrão segundo o homem, mas o padrão segundo Deus, que é algo infinitamente superior. Ó Senhor Jesus. O ponto-chave de hoje: manter o padrão de Deus por meio das sãs palavras. Ó Senhor Jesus. Né? Seguir padrões por aí, né? Ouvir as coisas que a gente gosta e tal, isso é muito fácil. Mas manter o padrão de Deus não é letra preta no papel branco. Manter o padrão de Deus é Deus que escreveu essa palavra, Ele que falou, eu preciso do seu falar, eu preciso da sua direção. Deus ele deixou essa palavra como instrução, como direção para nós, mas para a gente também aprender na sua presença. Senhor Jesus, as sãs palavras, os sãs ensinamentos nos levam à presença de Deus, e é na presença dEle que a gente realmente vai levar a cabo a palavra, a gente vai realmente cumprir a palavra do jeito que tem que ser cumprida, no padrão dEle. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, Ele escreveu, Ele deixou para nós, mas a gente pode ir diante dEle para consultar, para viver essa palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a gente precisa de fato, né, buscar a compreensão, isso vem através da comunhão, como mostrou, né, a função daqueles homens dons, né, que o Senhor coloca diante de nós, pessoas para compreender a palavra. Senhor Jesus, né, é uma responsabilidade, né, você pegar a palavra e levar, né, a gente ouve a palavra dos apóstolos, né, em primeiro lugar Deus estabeleceu apóstolos, né, Senhor Jesus, depois os profetas, né, depois tem evangelistas, pastores e mestres. Então cada um tem sua função. O apóstolo é enviado de Deus para transmitir a palavra para nós. Tem os profetas, aqueles que vão tocar na vontade de Deus, vão falar aquilo que está no coração de Deus. Senhor Jesus. Depois, né, os evangelistas, né, aqueles que vão levar a cabo o evangelho, né, e os pastores e mestres vão cuidar e vão ensinar. Mas o que eu vou ensinar? Eu vou ensinar aqui coisas da palavra e pronto, acabou. Não, eu preciso ruminar o que foi falado e levar o que foi falado. Isso que mostrou, né, que lá em Atos 2, né, tem que perseverar nos ensinamentos dos apóstolos, né? Eles viveram com Jesus, né? Os primeiros apóstolos ali, eles estabeleceram pessoas para cuidar das coisas, para que eles pudessem se dedicar à palavra, ter comunhão com Deus e trazer isso para nós. Então isso é uma grande responsabilidade hoje também. Hoje, muitos canais cristãos já querem mostrar que, olha, não existe mais apóstolo, a Bíblia já está toda escrita, Deus não fala mais. Isso é uma grande mentira. Deus ele é a palavra. E a palavra se apresenta de duas formas, falada e escrita. Senhor Jesus, a Bíblia está toda escrita, mas Deus ele não cessou de falar. Hoje as pessoas querem pegar as fábulas, né? Querem contar histórias dentro da palavra. Senhor Jesus, não tem problema nisso, desde que você mantenha a estrutura da palavra. Mas quando você pega uma palavra para contar uma história e você tira totalmente, né, da palavra, você inutiliza a palavra. Você foi lá, contou uma história, pegou aquilo ali como um princípio e acabou. Não, você precisa pegar a palavra e mostrar, olha, eu estou contando essa história aqui dentro desse princípio, esse princípio aqui está na palavra, e você tem que guardar essa palavra aqui. Se você guardar a palavra, você guarda o princípio. Hoje as pessoas estão cheias de histórias e não conhecem a Bíblia nada. Às vezes cito para você, não, porque a Bíblia fala isso e isso, isso. Fala, onde está escrito? Não sei. Então como é que você sabe o que está escrito? Porque eu ouvi falar. Ó Senhor Jesus, vai ser como Jó, né? Mantinha um padrão ali, mas só conhecia Deus de ouvir falar. Senhor Jesus, nunca tinha ido diante de Deus. Então a gente tem que perceber, às vezes a gente pode ter um bom padrão, eu sei isso, sei aquilo e mas eu não estou diante de Deus. Como o irmão cita aqui, né, que hoje, graças às pessoas, tem muitas pessoas hoje relatando, olha, eu tenho aprendido muito. Tem pessoas, às vezes, que estão 20, 30, 40 anos ministrando palavra e ouvindo e lendo a Bíblia e falam, olha, eu em uma semana, lendo os livros espirituais, ou lendo o alimento diário, ou tendo comunhão com os irmãos, eu aprendi mais do que em 30, 40 anos de ministério. Senhor Jesus. Porque são palavras que não estão trazendo histórias. São palavras que estão trazendo direção de Deus. Eu estou sempre conversando com pastores,
E eles pegam o alimento diário, eles ficam doidos, né? Aqueles que realmente querem tocar na palavra. Eles mostram assim, poxa, eu ficava ali preparando, poxa, o que eu vou falar? Ficava orando, buscando, o que eu vou falar com os irmãos e tal. E ele ia pegando uma situação aqui, ficava procurando na Bíblia alguma coisa para poder falar, para ajudar os irmãos. Aí ele pega o alimento diário, ele lê, ele chega num dia, aí ele vê assim, irmão, só nesse primeiro parágrafo aqui, eu falei a reunião inteira, trazendo direção de Deus para as pessoas com versículo bíblico, só que eu li do primeiro parágrafo. Ó Senhor Jesus. Então eles estão assim maravilhados, porque é uma direção, é um ensinamento saudável, é o que está vindo da comunhão do apóstolo, Senhor Jesus. E hoje as pessoas, muitos que estão falando, não existe mais apóstolo. O último apóstolo foi aquele de Jesus. Alguns já estão falando hoje que nem Paulo era apóstolo. Senhor Jesus, a gente vai descartar metade do Novo Testamento, né? Ó Senhor Jesus. Então mas é como a palavra fala, tem alguns homens que são privados da verdade, porque a mente deles está corrompida, está suja. Porque, como a gente viu no dia de ontem, porque se recusam a dar ouvidos à fé, negam a fé, rejeitam a fé, aí fica pervertido, fica arruinado, a fé dele já não tem mais função. A gente já viu durante a semana. A nossa fé é para crer. Se você não crer, a sua fé perdeu a utilidade. E aí ficam só assuntos para ficar falando. Vamos falar disso aqui, vamos falar daquilo ali. Senhor Jesus, não é por aí. A palavra ela é riquíssima, porque ela traz para nós aquilo que Deus é. Por isso mostrou para nós, a gente já viu a fé. A fé é o conteúdo da economia de Deus, a administração da casa de Deus, que somos nós, né? E a verdade, ela está dentro da fé, né? E a fé é aquilo que Deus está transportando para nós. Por meio do quê? Por meio da palavra. Então a palavra, a fé e a verdade estão andando juntas. A verdade é o próprio Deus, mas ela está vindo para nós, né, aos poucos, de forma gradual, constante, até ele conseguir transferir para nós todo o conteúdo da fé. Se Deus viesse e mostrasse tudo para nós, a gente não ia suportar. Então ele veio dando aos poucos. Senhor Jesus, eu lembro um tempo atrás, né, vi uma pessoa que estava andando com uma pessoa de uma tribo, né, na África, e de repente achou um elefante morto. E aí aquela pessoa da tribo teve uma preocupação de alertar as outras pessoas da tribo para poder aproveitar a carne daquele elefante. E aí a pessoa que estava com aquela pessoa da tribo perguntou, peraí, mas como é que se come um elefante? Aí ele respondeu de maneira simples, aos poucos. Ó Senhor Jesus. Então ele mostrou, olha, como é que a gente vai receber o conteúdo da fé? Aos poucos. Senhor Jesus, é todos os dias. Mas é como a gente viu no dia de ontem, tem coisa que corrompe a nossa mente. Você começa a ver determinados assuntos. Ó Senhor Jesus, aquilo gera discussão. A gente viu, como citou na época de política, irmãos brigando por causa de partido político, no meio da reunião, totalmente desvirtuado do propósito da reunião. Porque eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo. Mas se você não concorda, você pode ficar quieto, você não é obrigado a externar a sua opinião. Não, irmão, mas é porque eu sou pela verdade. Aí acha que a verdade é a minha opinião sincera a respeito de alguma coisa, eu tenho que falar a verdade. Não, a verdade é Cristo. Não vai levar a Cristo? Deixa. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente perceber, olha, a verdade ela traz para nós um conteúdo, traz a realidade da fé. As outras coisas vão minar tudo isso. Isso que o inimigo quer. A gente fica perdendo tempo, isso e aquilo. Ó Senhor Jesus, Deus está transportando para nós a verdade, né, o seu conteúdo, a realidade da fé, através da palavra. Mas não é qualquer palavra, palavra saudável, palavra realmente que contém o padrão de Deus. Ó Senhor Jesus, são sãos ensinamentos, né? É a maneira como a verdade deve ser transmitida, né? Ele mostrou a fé e a verdade tem que ser transmitida para nós, e a forma que isso ocorre é através dos sãos ensinamentos, ensinamentos saudáveis. Nós precisamos, Senhor Jesus, né, compreender a maneira de Deus, né, para a gente poder praticar, a gente poder viver essa palavra. Tem que ver que a fé é real, Senhor Jesus, não é algo para você ficar pensando. Às vezes eu encontro com cristãos que eu já conheço há muito tempo. E aí, irmão, como é que você está? Você está bem? Ih, não, irmão, já parei de reunir já tem um tempo, já estou assim. Então, ainda está indo, né, congregando na igreja, mas ainda está meio lá, meio cá. Senhor Jesus, esse dia eu estava até conversando com um amigo meu e falei, poxa, e aí, como é que está Cristo para você? Eu falei, você está casado há quanto tempo? Vamos fazer já 8 anos e tal.
Ele falando para mim, eu falei assim, e você está casado mesmo? Ele, tô. Eu falei, como é que você sabe que você está casado? Ué, porque eu tô casado, eu tenho minha esposa, a gente fez casamento, tem aliança, a gente todos os dias se vê e tal. Eu falei, assim é a igreja. A gente sabe que a gente tem uma aliança com Cristo. Quando a gente está convivendo com Ele, está vivendo. A gente levanta com Cristo, dorme com Cristo, almoça com Cristo, janta com Cristo. Senhor Jesus, conversa com Cristo. Casamento não é isso? Não é estar junto, não é dividir os problemas, pagar as contas. E é isso que o Senhor está fazendo conosco. Ele quer falar conosco, Ele quer nos mostrar a sua direção, o seu propósito. Então dá para você dizer, e aí, como é que está a sua questão da igreja? Não sei. A mesma coisa perguntar para a pessoa, você está casado? Não sei. Senhor, você está casado ou não está casado? E aí, você tem filho? Mais ou menos. Senhor, a mulher está grávida, você pergunta, você está grávida? Estou mais ou menos grávida. Não, ou você está grávida ou não está. Ou você tem um filho ou você não tem mais ou menos. Então é isso que o Senhor quer mostrar para nós. A fé é algo real. Você tem ou você não tem. A gente vê situações em que Jesus teve que resolver situações, alguns falam, Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé. A gente precisa realmente falar, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu quero receber o conteúdo que é Deus. Não quero ficar nos conceitos, eu quero Deus. Eu quero conhecer o Senhor. Senhor Jesus, a gente não pode jamais desistir disso. Mas como mostrou hoje, a degradação entrou e alguns só querem seus interesses. O que você quer de Deus? Não, eu quero que Deus resolva o meu problema, eu quero que Deus pague minha conta, eu quero que Deus faz isso, faz aquilo. Senhor Jesus, não, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero ter intimidade com Ele, eu quero fazer parte do seu reino. Aí você fala de reino e a pessoa fala assim, o quê? Senhor Jesus, está escrito na palavra. Nunca vi isso. Porque está ouvindo um monte de histórias e não está aprendendo na palavra. Aí quando pega o alimento diário, quantas coisas aprende? Porque a gente está falando da palavra, 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 palavra. Senhor Jesus, é isso que a gente precisa. E Ele mostrou quando você tem a palavra saudável, você tem uma linguagem saudável, as sãs palavras são ensinamentos, constitui seu ministrar. Você vai ministrar de maneira saudável. Você vai sempre abrir a boca e ter algo para falar. Senhor Jesus. Então é que Ele mostrou que alguns estavam se opondo, o mundo não está de braços abertos, vai retirando o princípio bíblico. E quando você tira os princípios bíblicos, você abre porta para outras coisas. Hoje eu conheço cristãos que começam a comparar a Bíblia com outras coisas. Estou comparando a Bíblia aqui com os monges e não sei o que, não sei o que. Eu vou deixar de se fazer isso. Eu já vi um cristão que estudou tanto que deixou de ser cristão para ser judeu. Ele não entendeu nada. Senhor Jesus. Daqui a pouco ele vai ter que entender que para ser judeu, o verdadeiro judeu tem que ser cristão. Então ele tem que ver que ele acabou e vai se aproximar de Deus e se afastou mais. Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente não cair nisso. A gente tem que ver os ensinamentos saudáveis, que nos tornam saudáveis, Senhor Jesus. É isso que tem que ver. A palavra saudável transmite vida para nós, transmite o próprio ser de Deus. E Ele mostrou para nós, como igreja, a gente precisa se levantar. Se levantar como coluna e base da verdade. Paladinos e arautos da verdade. Não é defender a verdade brigando com os outros, não. É defender a verdade vivendo a verdade. Tendo realidade de Deus. Buscando o Senhor. Senhor, como vamos cuidar dessas pessoas aqui? O irmão falou numa palavra um tempo atrás, que às vezes a gente é tão especialista em fazer as coisas de Deus que a gente nem consulta mais Deus. Não, eu já sei cuidar de casais. Olha, Senhor, eu já sei gravar vídeo pro canal lá. Eu já sento na câmera lá e está tudo certo. Não preciso ter comunhão, preciso orar, preciso buscar o Senhor. A maneira de cuidar das pessoas, a maneira de trazer palavra. Como mostrou no caminho, a gente perseverar naquilo que eles estão ministrando exatamente o que Deus quer transmitir. É como eu já citei o exemplo, Começa aqui, tem que sair aqui a mesma coisa. Não pode começar aqui uma coisa e sair... Começou com um lápis, termina com uma borracha. Não, começou como lápis, tem que terminar como lápis. Senhor Jesus. Tem que transmitir a mesma coisa. Aí entra os ensinamentos saudáveis. Aqueles que ministram o falar de Deus, a administração de Deus, trazendo revelação, trazendo saúde, Senhor, trazendo algo consistente na palavra, que pode realmente nos alimentar, pode nos manter cheios de fé. E Ele mostrou para nós que Deus tem um padrão. Mantém o padrão das sãs palavras. Não é se manter um padrão de falar, não, é se manter um padrão da palavra saudável. Não se desviar. Ele mostrou, não vai mudar a palavra para você poder aumentar o número de ouvintes, de pessoas, não. Se manter no padrão de Deus. Deus, Ele vai alcançar os que Ele quer. Ele tem que confiar, Senhor, essa palavra vai chegar para as pessoas adequadas na hora adequada. Senhor Jesus.
tem um padrão, a gente não pode relaxar, é o padrão de Deus, é o padrão com que Ele vai julgar todas as coisas, a começar pela casa de Deus. Nós vamos ser os primeiros a ser julgados, por isso tem que manter um padrão, confiar, o Senhor sabe a maneira de nos alcançar, a gente tem que transmitir tudo de maneira saudável, ser sadio na fé, né? Ter um conhecimento saudável do plano de Deus. Ó Senhor Jesus, as ideologias estão entrando e estão afetando, estão tirando isso. Não, isso aqui não vai gerar boa coisa. A gente tem que realmente trazer as pessoas de volta para o ministrar de Deus, para os ensinamentos dos apóstolos, ter comunhão sobre esses ensinamentos, porque são coisas saudáveis. Então é isso que tem que identificar o verdadeiro, identificar a fé, identificar Cristo na palavra, identificar os elementos da fé. É isso que vai nos constituir, é isso que vai realmente nos levar a ter um viver saudável. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer trazer para nós. Durante a próxima semana a gente vai ver agora a questão da piedade, como expressar tudo isso. Mas primeiro, vamos receber. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.